Com o lançamento recente do filme do Mario, uma das minhas teorias sobre cinema e videogame se prova cada vez mais verdadeira. A gente não deve nunca seguir a opinião dos outros, e sim termos a nossa própria opinião. Oi, eu sou o Clowner e esses dias eu fui assistir o filme do Mario, já sabendo que as críticas que fizeram na internet foram, muito 8 ou 80. Os críticos do Rotten Tomatoes, aquele site de crítica, trataram o filme como se fosse um lixo completo, até mesmo comparando com aquele fiasco do filme de 93. Sério, o Goomba nesse filme é literalmente um dinossauro. Mas passou algum tempo e a nota dos usuários saiu e de repente aquela notinha verde, menos 60, agora era um 90 a mais. Com todas as críticas e notas sobre esse filme, eu fiquei no mínimo curioso, porque eu sou alguém que sempre jogou Mario desde a infância, e eu sei mais do que qualquer um a qualidade que a Nintendo investe pra ter nesses jogos. E eu imaginei que ela não ia deixar que vacilasse numa franquia tão querida e importante. Sério, nesse ponto o Mario já é mais relevante que o Mickey, e ele é um dos maiores ícones do mundo. Desde o primeiro jogo, o Mario 1, até o Odyssey, que é o último, a franquia se manteve num padrão que se superava a cada jogo. Ok, menos um Sunshine, vai, esse aí não conta. Mas aí eu lembrei que seria um filme feito pela Illumination, mesma criadora de filmes que desrespeitam e muito material base, como o filme do Lorax e o filme do Grinch. Inclusive, o Tropia, aquele canal, fez um ótimo vídeo sobre isso, esclarecendo como a Illumination destrata seu material base. E depois de sair do cinema, eu fiquei um pouco com um sentimento estranho, porque eu não concordava nem um pouco com aquelas críticas exageradas do Rotten Tomatoes sobre o filme. O filme é de longe de ser ruim, ele é bem animado e o roteiro, apesar de ser simples, funciona bem. Só que eu também não concordava com a nota do usuário, e os comentários na internet sobre ele foram exagerados demais. O filme do Mario não é nenhuma obra-prima do cinema, ele é um filme medíocre. Sim, medíocre, no sentido da palavra. É um filme bom, é uma boa adaptação. E a partir daí, eu comecei a perceber certo padrão na indústria do cinema. De filmes que geralmente adaptações de franquias juvenis, onde todos os filmes parecem seguir o mesmo modelo. E isso é um fenômeno recente, porque quando tínhamos adaptações de filmes, não existia a mesma indústria que hoje. Uma indústria que começou a prezar mais pela quantidade de filmes lançados do que a qualidade desses filmes. E sendo justo, vários filmes de super-herói e videogame eram completo lixo no passado. Só que hoje existe um certo modelo de negócio. Filme ruim sempre existiu e sempre vai existir. Os filmes de hoje, que são filmes adaptados, não são necessariamente ruins, e são bons filmes, mas seguem uma mesma forma popularizada pela Marvel, e que já está muito mais do que saturada. Pra gente entender bem como essa fórmula funciona e por que ela deu tão certo, a gente precisa voltar um pouco no tempo, mais precisamente no começo dos anos 90. Por incrível que pareça, no auge dos anos 90, a Marvel enfrentava um processo de falência. E isso foi muito ocasionado pelo estouro da bolha especulativa daquela época. E se eu falei grego agora pra você, deixa eu simplificar. Você com certeza já deve ter encontrado aquelas moedas de R$1 que são diferentes das outras, e aí você chega pra sua mãe ou pro seu familiar e ele te diz pra guardar, porque aquilo um dia vai valer muito dinheiro. Só que esse dia nunca chega. Foi mais ou menos isso que aconteceu nos anos 90. A Marvel decidiu investir no modelo de negócio onde ela fazia os quadrinhos dela terem várias edições especiais. E a cada edição, muita gente comprava ela várias vezes. Era a edição do Homem-Aranha normal, do Homem-Aranha de prata, do Homem-Aranha de ouro e etc. E a edição do Homem-Aranha que eu citei aqui, vendeu nada mais, nada menos que 2 milhões de unidades. Outras edições chegavam a números absurdos como 8 milhões. Sendo que uma edição hoje em dia mal chega a 100 mil unidades. E isso deu muito certo. Por um tempo, muitos acionistas começaram a investir pesado nesse modelo, mas quando perceberam que essas edições não iam deixar as pessoas milionárias da noite pro dia, o dinheiro secou. Ninguém mais queria saber de quadrinho, e a Marvel teve que tomar atitudes drásticas, e chegou ao ponto de vender os próprios personagens para estúdios diferentes, como a Universal, Fox e a Sony. Depois dessa confusão toda, o que mais aconteceu foi que várias produções de filmes de herói foram surgindo por esses estúdios, sendo os mais populares os filmes dos X-Men da Fox e o Homem-Aranha da Sony. Foram feitos filmes de estúdios completamente diferentes e com pensamentos diferentes. Enquanto os X-Men foi um filme que parecia ter vergonha de assumir que era de quadrinho, ponto de trocar a roupa dos heróis para algo mais sério, o Homem-Aranha da Sony abraçou completamente a sua origem, trazendo um filme colorido e bem mais humorado. A fórmula da Marvel consiste basicamente em alguns fatores. Usar a música pop conhecida e antiga, fazer filmes mais voltados para ação e comédia, com um roteiro mais simples, e de alguma forma juntar tudo isso com o resto do filme. Porque afinal, se a pessoa assiste um filme que o final é completamente um gancho pro próximo, ela vai ter que assistir o próximo. E essa fórmula foi tão sólida, tão consistente, que a Marvel conseguiu fazer literalmente o filme com a maior bilheteria do mundo, até ser passado por Avatar de novo. Enfim, esse efeito Marvel se espalhou como uma epidemia na indústria de adaptações. Todo filme, todo trailer de filme precisa ter uma quebra de expectativa
para contar uma piada. Precisa ter uma música pop de fundo e o roteiro precisa ser o mais básico possível para que o espectador entenda. E assim foram surgindo vários filmes ruins que tentaram adaptar essa fórmula sem planejamento nenhum. Quando a gente observa a trajetória da Marvel, é bem claro que os filmes tinham sim um planejamento desde o início, e por isso eles se manteram bem consistentes em questão de qualidade. Bom, até o Ultimato. Depois do Ultimato, a Marvel, na verdade não só a Marvel, começou a lançar filmes cada vez mais fracos na direção e no roteiro. Alguns filmes e séries eram claramente muito ruins, já outros eram simplesmente bons ou medianos, que as pessoas idolatravam pelo fator do fanservice. E agora, todo filme que segue essa fórmula precisa ter 1 milhão de referências e fanservice, para que o público adore e idolatre o filme, mesmo que esse filme não seja nada demais. E assim, ao invés de a gente receber filmes incríveis, a indústria passa cada vez mais a oferecer mais lixo. Existem várias outras animações infantis com um roteiro melhor do que o Mario, e existem vários outros filmes de herói melhores do que No Way Home. Afinal, todos nós somos consumidores e queremos filmes de ótima qualidade. Por isso, precisamos parar de aceitar filmes medíocres e abraçar de novo os filmes diferentes, que são aqueles que se arriscaram a fazer algo diferente, mesmo que o pensamento na época fosse o contrário, que não era algo legal, que não daria certo. A gente precisa de novo aceitar os projetos diferentes, os projetos ousados, e assim teremos de novo grandes adaptações para o cinema. Como os filmes da Marvel, esse vídeo não poderia acabar sem um pós-crédito, né? Então lá vai. 1, 2, 3 e...